E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós aqui, eu, Sérgio Neto, ao lado do meu queridíssimo sócio Guilherme Careta. Estamos juntinho aqui hoje, a gente tá juntinho aqui hoje, lado a lado, não estamos virtuais hoje. Pois é, aqui ó, fisicamente, aqui ó, eu ao lado deste queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio. E galerinha, ó, viemos dar um anúncio, né, Caretinha? Cara, um anúncio assim que a gente não achou que a gente ia dar tão cedo. A gente conversou muito, demorou muito pra gente chegar nesse consenso, mas a gente até tá se vendo pessoalmente porque é algo muito importante, é algo muito sério, então hoje a gente veio falar pra vocês. E aí? É isso, posso falar? Fica à vontade. O Honorcast acabou, ele chegou ao fim. Estamos gravando no dia 25 de janeiro de 2025. E o Honorcast acabou, ele morreu, né, Caretinha? Só que... pegamos vocês, hein? Aqui, Ou não também, né? Ou a gente só quis fazer um clickbait e deu tudo errado. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, o Honorcast acabou, mas, porém, contudo, todavia, entretanto... Nós não, ainda não. Nosso projetinho, nosso querido projetinho aqui, a gente falando um monte de groselha, de cinema, não acabou. Inclusive, ó, vamos explicar direitinho. A gente vai apenas reformular aqui o nosso projetinho, o nosso canal, as nossas redes sociais. Então, o Honorcast acabou, mas está nascendo aqui, nosso dia 25/1 de 2025, o Papo de... Locadora. Quem não gosta de uma locadora, não é mesmo? Um VHS, aquele cheiro de fita, aquela rebobinada, entendeu? E a gente chegou nessa conclusão que agora está nascendo o Papo de Locadora, né, meu amigo? O que você acha? Mano, eu acho esse nome perfeito, cara, e eu vou falar um negócio pra você. Não foi uma decisão tomada do dia pra noite, a gente conversa isso há meses, há anos, e só vou dar uma introdução, aí depois eu passo pro Careta que ele vai explicar o porquê locadora, né? E basicamente, como a gente chegou nessa decisão é que, assim, o Honorcast, ele nasceu como um podcast. A gente estava ali no meio da pandemia, eu e o Careta, a gente mora longe um do outro, eu tô aqui hoje pertinho dele, mas a gente mora longe um do outro. E eu, conversando com ele, a gente, vocês já devem conhecer essa história, queria fazer algum projeto de comunicação e tal, e a gente sempre falou muito sobre esportes, e também falamos muito de cinema, e a gente teve a concepção aí de criar o Honorcast, e ele era basicamente um podcast mesmo, assim, de duas pessoas falando por, 1-2 horas, e sobre um determinado assunto, no caso filme, cinema, etc. E a gente sequer ligava a câmera como a gente está fazendo hoje. Só que o tempo foi passando, a gente foi tendo ideias e o negócio foi crescendo muito mais do que necessariamente um podcast. Hoje a gente tem vários quadros, a gente tem joguinhos, a gente tem corte, a gente tem reel, a gente tem react de... listas, a gente tem tier list, listas, as entrevistas também, que por mais que faça um tempinho que a gente não faz, assim, faz um tempinho que a gente não faz, a gente vai continuar fazendo, isso não vai acabar, só que a gente ampliou muito, né? A gente ampliou a nossa gama de possibilidades que não só o podcast propriamente dito. Exatamente. E então a gente pensou, seria muito limitante a gente manter ali o Honorcast, e ainda por ser um nome em inglês, talvez tenha uma certa dificuldade de apelo do público e tal. Então a gente sentamos mais de uma vez, tentamos reformular, pensar o que a gente poderia fazer, e o nome foi uma das coisas principais que a gente veio à pauta. A gente colocou uma porrada de opções, certo? E chegamos a essa decisão de Papo de Locadora. A gente vai mudar também a nossa identidade visual, então a gente vai... artes, as coisas que a gente usava nos vídeos e tal, vai mudar um pouquinho, mas o que não vai mudar é a nossa essência. Então vamos continuar fazendo lista, vamos continuar fazendo tier list, vamos continuar fazendo live. E agora o Caretinha vai explicar o porquê locadora, Papo de Locadora, Caretinha. Exatamente, cara. Eu e o Sérgio, a gente escolheu, assim, a gente trouxe vários nomes, digamos assim, para tentar trazer um pouco da nossa essência e trazer um pouco do que a gente faz aqui no canal. E surgiram várias opções e tal, mas quando veio o Papo de Locadora, foi assim uma paixão instantânea. Por quê?
Porque eu e o Sérgio, primeiro de tudo, a gente já passou dos 30, né, Sérgio? Então, a gente viveu uma época muito forte das locadoras. Então, a gente ia lá nas locadoras, a gente alugava VHS, depois a gente viu essa transição para o DVD, a gente pirou quando a gente falava, nossa, como que aquela fitona do VHS cabe agora num CDzinho que a gente coloca, não precisa rebobinar, não precisa fazer nada, vem com extras, vem com tudo. Então, a gente parando para pensar, nós chegamos nessa conclusão. Ainda é um papo, mas trazendo uma essência que fez com que a gente se apaixonasse por cinema, que é a locadora. Então, por que não juntar os dois e fazer um papo na locadora? Então, eu e o Sérgio, a gente adorou o nome, espero que quem esteja assistindo também goste tanto quanto a gente. E assim, vale até deixar muito claro que a locadora foi o local realmente onde a gente se apaixonou por cinema junto com o cinema. Lógico, víamos a tela de cinema, ficamos apaixonados, mas a locadora era onde a gente esperava a semana inteira para poder ir lá na sexta-feira à noite, alugar os nossos 3 filmes e assistir no final de semana com medo de passar um dia, porque a gente tinha que devolver e não sei o que lá. Então, a gente ficava assim, vivendo o cinema. E dentro da locadora, o que mais tem dentro dessas conversas é de cinema. Então, você conversava com funcionários, com funcionárias, com pessoas de lá. Opa, você já assistiu esse filme? Você já assistiu aquele filme? E isso envolvia a gente, isso envolvia as pessoas, por mais que a gente fosse um pouco mais novo, isso fez com que a gente criasse gosto pela coisa, gosto pelas informações. Então, quem nunca chegou lá e viu aquela fita de um filme, sabe um filme que me marcou muito no começo das locadoras? Ataque dos Vermes Malditos. Nossa. Eu via aquela fita lá e eu falava, nossa, Ataque dos Vermes Malditos. Então, assim, tinha aquela palavra forte. E uma história que eu conto, assim, na locadora, não é novidade para ninguém, que eu gosto muito de terror. Eu tinha uma locadora de bairro, eu morava num bairro, digamos assim, que tinha uma locadora que não era blockbuster, não era nada disso, era uma locadora de bairro mesmo, pequena. E aí eu conversava muito com um funcionário lá que trabalhava lá, aí tinha a esposa dele que também trabalhava lá também, e toda vez eu chegava lá e ele falava um pouco dos filmes de terror, e como eu era mais novo, eu ficava com um pouco de medo, mas eu tinha curiosidade. Então eu vi muitos dos filmes e eu lembro como se fosse hoje quando ele chegou. Olha, os mais assustadores estão lá no fundo. E foi lá que eu vi a primeira vez a fita do Exorcista, eu vi a fita do Iluminado, eu vi essas fitas assim e eu não chegava nem perto, porque eu morria de medo. Era como se fosse o cantinho que eu não posso entrar, sabe? E isso assim, toda vez eu chegava lá e eu tinha aquela sensação. Aí toda vez que eu chegava lá também, tinha um lançamento novo, eles colocavam um pôster, eles falavam pra mim, olha, chegou um novo filme, pros meus pais também, olha, chegou esse novo filme, lançamento. Porque como não tinha internet, como não tinha nada disso, tudo era pautado no boca a boca, tudo era pautado na conversa em loco que a gente fazia. Então, a gente conversava sobre cinema, não importava se o filme tinha uma avaliação boa, tinha uma avaliação ruim, a gente nem sabia disso, ele só contava pra gente a novidade da semana que ele tinha recebido e a gente pegava. Muitas vezes era uma surpresa boa, outras vezes era uma surpresa ruim. Então, eu acho que a locadora foi de longe o lugar assim que eu mais frequentei, e também não só para cinema, acho que para videogame, para tudo. Eu acho que tudo isso fez com que eu passasse assim. Meus pais até brigavam comigo, eu ficava 1-2 horas dentro da locadora só olhando o catálogo, assim, entendeu? Então, assim, cara, a locadora pra gente é um lugar mágico. E eu também sei que você tem história. Então conta pra gente aí um pouquinho o que você viveu assim de gostoso nas locadoras. Cara, não é segredo pra ninguém que eu sou muito fã de Star Wars, né? E antes de eu entrar na parte do Star Wars, cara, eu lembro assim, você foi falando, eu fui lembrando da sensação de entrar numa locadora e ver aqueles... A gente escolhia muito filme também pela capa, e você via aquela coleção de filmes e DVDs e VHS, e você falava, nossa, o que eu vou levar hoje? E a gente alugava de sexta porque não tinha devolução de sábado e domingo, então podia devolver só na segunda, porque se você alugava no meio de semana, você tinha, às vezes, que dependendo do filme, devolver no dia seguinte, e talvez não tinha tempo para devolver. E eu lembro que eu alugava fita de Game Boy Color, tá ligado? Nossa, verdade, mano, verdade. Era muito da hora, verdade, muito da hora.
E, pô, eu tinha uma locadora na rua da minha casa quando eu morava aqui em Santo André. Só que o meu episódio com locadora, que foi uma parada que me marcou demais na minha vida, que foi envolvendo Star Wars. Eu comecei Star Wars pelo episódio 2. E aí eu assisti o episódio 2 na Record, assim, na Rede Record. Eu me apaixonei por Star Wars. Eu falei, cara, eu amo isso aqui. E tem uma batalha dos Jedi, assim, eles estão numa arena, tipo um coliseu, assim, sabe? Eu falei, mano, eu quero ser um Jedi quando eu crescer. Isso eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. E aí eu fui pro interior, na casa dos meus avós, em Boituva. Eu tinha um DVD portátil que meus pais me deram. E aí, pra onde que eu ia, eu levava esse DVD. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Boituva foi alugar de novo o episódio 2 de Star Wars. E aí, cara, questão de, sei lá, meses, um ano depois, saiu o episódio 3. E aí eu fui ver no cinema, mano, pirei ali. O episódio 3 é um dos melhores da saga de Star Wars. E aí eu assisti, beleza, eu assisti o 2 e o 3. Aí eu fui, obviamente, numa locadora assistir o episódio 1. Aluguei o episódio 1 e, na verdade, eu aluguei o episódio 1, 2 e 3. Eu não tinha assistido o 1, então eu assisti o 2, o 3, depois eu voltei e assisti o 1, 2 e o 3. E aí eu lembro que eu fui devolver os 3 DVDs, né, na locadora. Era uma locadora tipo de família, também não era uma Blockbuster e tal. Era mais contida, assim. E aí eu fui devolver e aí ficou aquela sensação de tipo, pô, cara, eu queria ter visto mais de Star Wars, tipo... Acabou no episódio 3, falei, putz, será que vão lançar o 4? Meu, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu não tinha essa noção, assim. Aí também era o recepcionista, era um senhorzinho, mano, eu nunca vou esquecer isso, Carol, como me marcou. Era um senhorzinho, provavelmente um dos donos ali da locadora, ele falou, como assim? Você não sabe que existem os episódios 4, 5 e 6? Aí eu falei, como assim existem episódios 4, 5 e 6? E aí ele me explicou Star Wars, que era uma saga da década de 70, 80, me explicou quem que era Luke Skywalker, quem que era Darth Vader, e eu falei, meu Deus, como assim, mano? Eu tô apaixonado pela saga através dos filmes prequelas, né, através do 2, do 3, do 1, mais ou menos, mas também do 1, e já tinha continuação, e não só tinha continuação, mas como era algo muito clássico, muito antigo. Resumindo, aluguei o 4, 5, 6 e, meu, daí pra frente o amor por Star Wars só cresceu. Eu torci o nariz um pouquinho porque era filme antigo, né? Então tinha aqueles efeitos super datados das guerras de sabre de luz ali e tal. E tipo, eu fiquei meio, nossa, depois de assistir o 2 e o 3, né? Eu ainda criança e, cara, o meu amor por Star Wars, que é dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é uma das minhas sagas favoritas de todos os tempos, começou por causa da locadora, porque alguém pegou na minha mão, ali, eu, moleque, 10 anos de idade, falou, cara, existe muito mais de Star Wars do que você, mero aprendiz, mero padawan, pensa. E é isso, minha história com locadora é isso, e graças a um papo dentro de uma locadora, que eu aprendi a ter uma das paixões da minha vida, que é cinema, que é Star Wars, e que é bater papo com você, meu amigo, como sócio. É isso, cara. Então, aí, ó, nosso anúncio tá feito, nosso projetinho continua basicamente o mesmo, com mais motivações, mais programações pela frente, mais projetos. Só que o Honorcast morreu para nascer o Papo de Locadora. É isso, Caretinha. É isso, meu amigo. Eu tava lembrando, enquanto você tava falando aqui, cara, primeira vez que eu aluguei o DVD do primeiro Homem-Aranha. Nossa, verdade, velho. Que eu ficava vendo os extras e tinha o clipe de 2 músicas. Tinha o do Sum 41 e tinha do Nickelback, que eles cantavam o Hero. E, cara, eu ficava assistindo, porque tinha dentro do DVD, como extra. Eu falava, nossa, isso é muito revolucionário. Eu ficava assistindo, assim, os clipes sem parar. Acho que até comprei esse DVD. E eu lembro a primeira vez também que o dono da locadora chegou e falou assim, cara, dentro do VHS dá pra gente colocar 2 filmes. Então eu aluguei Shrek e Era do Gelo, junto, entendeu? E, cara, nossa, aquilo lá foi uma maior revolução. Eu terminava um filme, assistia outro. Fora as fitas que a gente tinha, as fitas verdes da Disney e tal. Tipo, cara, então, assim, é uma nostalgia muito gostosa. Era um momento, assim, que a gente
De novo, a gente ia lá para... É claro, hoje está muito mais fácil. A gente assiste a Netflix, a gente abre Netflix, HBO Max, Disney, o que for. A gente vai e olha o catálogo e pum, entendeu? Mas lá era um lugar também de integração, de falar sobre a locadora, de conversar sobre, assim... Era um ambiente de filme. Era um ambiente de filme, entendeu? Era focado nisso. Como se fosse um clube do filme, como tinha o clube do sofá da Blockbuster. Então, é isso. Hoje a gente vira o papo de locadora, o On Your Cast vai estar sempre no nosso coração, mas eu acho que o On Your Cast existiu para o papo de locadora nascer. Nossa, perfeito, mano. É isso? Perfeito. Irretocável, não tenho o que dizer, cara. Mais algum anúncio, meu amigo? Eu não tenho um anúncio, mas eu tenho um convite. Deixa aí nos comentários qual que é uma história de locadora, com certeza. Vocês aí vão ter alguma história de locadora aí, a gente conversando aqui, vocês com certeza lembraram de alguma coisa. E é isso, nossas redes sociais vão mudar aí a passo de formiga, mas vai, né? E para toda essa mudança de identidade visual. E como sempre, meu grandíssimo amigo, o encerramento é todo seu. É isso, meu amigo. Seja no On Your Cast ou seja no Papo de Locadora, a gente vai estar sempre aqui. Um grande abraço, obrigado pela parceria novamente. Tamo junto, meu amigo, meu sócio. Vocês também, um grande abraço e tchau.